Localizadores apicais eletrônicos. Apresentação, evolução, tipos, protocolo de leitura e considerações finais. Localizadores apicais eletrônicos são dispositivos que localizam o forame apical através das limas manuais que empregamos durante a odontometria, nos possibilitando determinar o comprimento de trabalho do canal. Eles ainda podem estar acoplados ou integrados a motores elétricos, que acionam limas mecanizadas, para prevenir a agressão dessas limas mecanizadas à região periapical durante a fase de preparo dos canais. Os primeiros aparelhos utilizavam a oposição ao fluxo de corrente elétrica contínua para mensurar o comprimento do canal. A segunda geração de aparelhos utilizam a corrente alternada e reconhecem a constricção apical como ponto de maior impedância. A terceira geração de aparelhos utilizam duas frequências para determinar a constricção apical, microprocessadores que fornecem leituras exatas. Inconveniente, necessidade de ajuste a cada utilização. A quarta geração de aparelhos utilizam múltiplas frequências, realizam medidas confiáveis em presença de tecido pulpar, sangramento, líquidos e não necessitam de calibração. No comércio são descritos aparelhos da quinta geração. Podem medir a constricção apical sem correções. Componentes dos localizadores apicais. Eles são geralmente compactos, eles apresentam um console, que dentro nós temos um microprocessador, que é a parte mais importante do aparelho. Eles apresentam uma tela frontal, que geralmente é colorida, tem um botão de liga e desliga, tem um botão aqui de sonorização. Essa tela frontal mostra as medidas de aproximação do ápice, da localização do forame. Eles são alimentados por bateria, geralmente na parte traseira, ou então por pilha recarregável. Eles apresentam, alguns deles trazem uma base, que aí facilita deixar na bandeja ou no kart, ou pode também tirar. Depois eles apresentam um cabo duplo, né, com 2 fios. Eles entram no console, eles são conectados ao console, tá? E o cabo tem 2 saídas ou 2 entradas. A primeira é o clipe labial, para estar dentro da boca do paciente e o lábio ficar prendendo. E o segundo é para lima, que aí temos 2 opções. Tem aparelhos que nos dão 2 opções. A primeira opção, geralmente todos os aparelhos têm, é esse prendedor que agarra a lima no seu intermediário, na parte metálica. Isso aqui é um pouco chato, né? Assim, ocupa muito espaço, então às vezes dificulta a medição. E tem aparelhos que trazem uma outra opção, a segunda opção, que é essa haste metálica, que é uma haste que geralmente é uma haste que não precisa prender, só precisa encostar no cabo, e geralmente eu uso essa haste quando eu estou fazendo tratamento endodôntico em molares, segundo ou terceiro molar superior. É mais complicado, tem que ter um espaço, trabalho num espaço bem reduzido, então essa haste ela encosta, tem uma parte metálica, parece um V pequenininho, que encosta no intermediário do instrumento. E aí fecha o circuito e a gente já começa a usar o localizador para determinação do forame. Indicações e contraindicações dos localizadores apicais eletrônicos. Sobreposição de estruturas anatômicas na região apical dos dentes tratados. Sobreposição de canais radiculares localizados no plano de incidência do raio-x, vestíbulo lingual. Situações rotineiras do tratamento endodôntico. Detectar perfurações, fraturas e reabsorções radiculares.
acompanhamento do comprimento de trabalho durante limpeza e modelagem, odontometria dinâmica e pacientes gestantes. Contraindicações: dentes com formação apical incompleta ou reabsorção apical avançada, pacientes portadores de marca-passo, restaurações metálicas e emissores de radiofrequência. Próximo aparelho. Podem originar curto-circuito. Quando eu fiz uma busca dos aparelhos que são localizadores apicais que nós temos no nosso mercado odontológico, eu observei uma divisão. Os dispositivos que são localizadores apicais únicos, tentam o localizador apical e servem para determinação do forame, localizar o forame, e também determina o comprimento de trabalho, consecutivamente. E os dispositivos localizadores apicais que estão acoplados ou integrados ao motor elétrico, os dispositivos que têm o localizador acoplado ao motor elétrico, né, que então a gente consegue conectar o fio do localizador à parte traseira, é geralmente uma caneta que tem um motor, e o localizador que ele está integrado ao motor, então só aparece aquele visor. E ele consegue detectar que a lima mecanizada está se aproximando do forame, então ele evita que a lima, que a sua instrumentação mecanizada, agrida a região periapical. E eu vi também um outro tipo de dispositivo, localizador apical, e tem teste diagnóstico por teste elétrico. Eu vi essas três possibilidades no mercado atualmente. Aparelhos no mercado com função única para odontometria. Existe uma variedade grande: Mini Roots ZX, Bingo, Novapex, Homeapex, Rapex 6, localizador apical e Roots 100. Para odontometria e preparo, conectados: localizador Reconnect Pro, integrados: motor endodôntico Endoduos, Golden recíproco, motor endodôntico conectado modelo S com localizador. Para o diagnóstico odontometria, localizador apical e teste de polpa, APX1. Protocolo de leitura eletrônica dos localizadores apicais. Iniciar procedimentos preliminares de anestesia, acesso, isolamento, pulpectomia, preparo cervical dos canais, exploração dos canais no comprimento de trabalho com limas de baixo calibre, irrigação abundante da câmara pulpar para remover resíduos, preparo da câmara pulpar com pouco líquido somente na entrada dos canais, ligar o aparelho, escolher o tipo de lima de baixo calibre para exploração dos canais e se preparar para a leitura. Introduzir a lima no comprimento de trabalho provisório e acoplar ao conector da lima. Penetrar suavemente a lima em direção apical, observando a leitura do aparelho. Ao chegar à leitura do forame, no ponto zero, parar a lima. Retirar o conector da lima, ajustar o cursor ao ponto de referência, auferir a medida, programar o comprimento de trabalho definitivo, iniciar o mesmo protocolo para o canal seguinte. Considerações clínicas finais. Os localizadores apicais eletrônicos são dispositivos de grande precisão, mas eles têm que ter cuidados. O primeiro é que a carga da bateria esteja sempre completa. Ele esteja conectado, o seu cabo, diretamente no console, e que a entrada ou saída com o clipe labial ou com o dispositivo que prende a lima esteja devidamente conectado, para não ter interferência. A câmara pulpar, ela não precisa estar cheia. Se ela estiver cheia, pode também dar um falso resultado. Então ela tem que estar líquido na entrada dos canais, tá? Quando a gente faz a medição, se a região periapical está agredida, está deformada, o localizador apical não consegue fazer uma medição precisa, porque ela pode estar agredida por lesão periapical, então ele deformou aquela região, ou ela pode ser um dente de ápice aberto, que apresenta uma quantidade de dentina bem menor. Então essa dentina que funcionaria como isolamento da frequência de impedância, ela não funciona. Ela não consegue fazer isso, então as medidas são incorretas. E também em situações de calcificação da região periapical, calcificações apicais, ele não localiza o forame. Tem outra situação que em caso de retratamento,
A gutapésio e os materiais de obturação, eles funcionam como isolante dessa frequência. Então, o localizador não tem uma determinação correta do comprimento do trabalho. Mas eles são grandes aparelhos que nos facilitam o nosso trabalho. Apresentação do caso clínico. Segundo premolar superior, apresentava necrose pulpar e lesão periapical. Fiz a exploração dos canais com lima tipo QER 10 e observei exudato na ponta da lima. Durante o preparo, usei Reciproc 40 nos dois canais e também observei exudato nas espirais. Optei por fazer colocação de pasta de hidróxido de cálcio nos canais e efetuar a obturação em outra consulta. Obturação dos canais. Fiz a obturação com cone único por canal e cimento biocerâmico. Bem, chegamos ao final do nosso segundo episódio. Agradeço a todos vocês por assistirem. Espero que tenham gostado e desejo uma boa endodontia em seus consultórios.